não dá para viajar, não dá para encontrar os amigos, né? Mas estamos aqui, estamos firmes, com saúde, então a gente continua, né? Continuamos as nossas batalhas diárias. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa apostila 3, tá? A gente tinha parado, nós fizemos os processos de formação de palavras e vimos toda a parte de estrutura, né? Da parte morfológica. Agora a gente vai começar a estudar as classes de palavras. Por quê, gente? A gente viu como as palavras se formam e agora a gente vai classificar todas essas palavras que se formaram por diversos processos que as originam e vamos classificá-las. Então, nós vamos começar a rever todas as classes fundamentais da nossa morfologia, começando pelo substantivo. Por que esse substantivo é tão importante, né? A gente vê que na língua portuguesa são as palavras em maior número, a maior quantidade de palavras são classificadas como substantivos. Nossa língua é uma língua muito rica nesse sentido, né? Nós temos palavras para exprimir sentimentos, sensações, emoções, de diversas maneiras, em diversas intensidades, né? Eu posso dizer, por exemplo, que uma pessoa é grossa, mas eu posso dizer que uma pessoa é rude, eu posso dizer que uma pessoa é indelicada, eu posso dizer que uma pessoa, ela é... não sei, mais um sinônimo que torna-se um sinônimo para a palavra, né? Mas ao mesmo tempo tem uma nuance diferente. Ou seja, se você usa rude, parece que já não é tão indelicado quanto grosso, né? Então, a gente vê que a gente tem uma diversidade de palavras muito grandes na língua portuguesa. E isso inclui principalmente os substantivos. Aqui, ele introduz o nosso capítulo, é o capítulo deixa eu olhar aqui em cima, 13, na página 495, quem estiver com a apostila pode abrir, tá? Ele começa falando da palavra saudade, e que a gente fala, que muitos professores falam, que em outras línguas, como por exemplo o inglês, a palavra saudade não existe, ela não consegue ser traduzida. E de fato, toda a explanação que ele fala aqui não mostra para a gente que ele tem um substantivo que nomeia esse sentimento. Eles vão dizer que temos o verbo to miss, né? Que é o verbo sentir falta. Que nós temos também sentir falta, mas para nós não significa a mesma coisa que saudade, né? Saudade é uma coisa que dói, não é uma simples falta. É algo que nos machuca, que nos incomoda, que não nos deixa em paz, né? Então, essa diversidade da nossa língua, essa grande construção de palavras, ela traz uma riqueza, e só que isso implica também que em muitas classes gramaticais. Então, hoje a gente vai começar pelos substantivos, mas vocês terão que ser pacientes, porque a gente, ao longo do restinho do ano, vamos ver várias outras classes da nossa morfologia, ok? Então, vamos lá. O que o substantivo é? O que é um substantivo, gente? De modo geral. É o que dá nome às coisas? Isso. Os substantivos dão nome às coisas, aos seres, aos indivíduos, né? Porque podem ser animais ou podem ser pessoas. Nomes a ações, a emoções, não é? A fenômenos da natureza. Então, tudo que nomeia, tudo que é nomeado, tudo que eu passo a intitular de maneira genérica ou específica, é considerado um substantivo, né? E esses substantivos, de início, se a gente pegar a nossa primeira formação da morfologia, nós podemos classificá-los como primitivos e derivados. Lembra que era uma palavra primitiva, galera? Uma palavra primitiva era aquela que não deriva de lugar nenhum, né? Ela tem origem em si mesma, ela é o centro da origem, da significação. Uma palavra derivada é uma palavra que advém da palavra primitiva, ela tem sua origem na palavra primitiva. Os substantivos são do mesmo jeito. Eu tenho substantivos primitivos e tenho substantivos derivados, ou seja, os primitivos não são originados de outro nome
e os derivados derivam de substantivos primitivos, né? Já o substantivo... Aí a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Chuva, por exemplo, é um substantivo primitivo. Chuveiro, por sua vez, já é um substantivo derivado, que deriva de chuva, né? Vento é um substantivo primitivo. Ventania é um substantivo derivado expressando um fenômeno da natureza. Então, essa relação é a relação inicial de substantivos, primitivos e derivados. Depois nós temos outra classificação que leva em consideração o quê? Se esse substantivo ele é concreto ou ele é abstrato. E aqui nós temos um problema de conceito. Por quê? Muitos alunos consideram que quando a gente fala de substantivo concreto, a gente está falando de substantivo palpável. Então, mouse. Mouse é um substantivo concreto porque eu pego ele? Não, não é essa a definição. Aqui a definição também eu achei bastante superficial. Que quando você fala que é nomeia o existente, o real ou o imaginário, você pensa, então, nomeia qualquer coisa, porque quase tudo é imaginário, não é? Eu sempre gosto de definir o substantivo concreto como algo com a sua existência independente dos seres humanos. Ué, professora, mas como assim algo independente dos seres humanos? Algo que não precisa que eu pense ou que eu haja para que ele exista. Né? Por exemplo, se eu pensar em Deus, Deus é um conceito, não é, gente? Por mais que eu não acredite nele, por mais que eu seja ateu, por mais que eu negue acreditar ou negue a existência, Deus existe. É um conceito existente no mundo. A gente sabe que significa uma força superior que controla, rege e organiza toda a nossa sociedade, responsável pela criação e pelo nosso destino. Independente de eu acreditar nele ou não, esse conceito de Deus existe. E sempre que eu falar Deus, eu sei ao que eu estou me referindo, não é? É um ser imaginário, teoricamente, porque ninguém vê Deus, mas ele independe de mim para existir. Eu acreditando nele ou não, ele existe. Fada, a mesma coisa. Todo mundo conhece fada, uma pessoa boa ou um duendinho, né? Um mini, tipo a Tinkerbell, uma mini pessoinha com características de bondade, alegria, doçura, que fazem mágica promovendo o bem. É o conceito de fada. É imaginário? É imaginário, mas independe de mim para existir. Se qualquer um, para falar fada para qualquer um, todo mundo sabe o que é fada, não é? Alma, anjo, e assim saci pererê, e assim sucessivamente. Diferencia dos abstratos, porque os abstratos eles vão ser ações, estados, qualidades, sensações ou sentimentos de um ser existente. Observe esses 5 elementos. Eu consigo ter sensação? A sensação existe se eu não senti-la? Não. A qualidade existe se eu não possuí-la? Se eu não exercer essa qualidade? Não. Estado triste, feliz, se eu não ficar triste ou se eu não estiver feliz, existem esses estados? Não. As ações, se eu não praticá-las, elas existem? Não. Então, os substantivos abstratos são aqueles que dependem da ação humana, dependem de um indivíduo para que elas existam. E vai ser essa diferença muito discrepante entre concreto e abstrato. Esse é uma das maiores pegadinhas de concursos e de provas, porque os alunos tendem a confundir o concreto com palpável. E a gente já percebeu que não é dessa maneira que funciona, né? Ficou alguma dúvida? Sim, Miguel, ninguém ia falar de Deus, mas isso não prova que ele não existe, né? Então, agora, se, por exemplo, eu não tiver ação de banho, por exemplo, banho. O banho existe se não existir uma pessoa que toma banho? O banho não tem. Então, é por isso que a gente delimita muito bem o que depende do ser humano, é abstrato. É abstrato, é quase subjetivo, né? Porque depende da humanidade. O que não depende é concreto, tá?
Isso, é como está definido aqui. E verbo na derivação regressiva também. Gente, partindo daí, a gente tem uma outra definição para substantivos, que é em relação à quantidade de radicais. Nós temos substantivos simples, substantivos simples e substantivos concretos, me desculpem. Os substantivos compostos e os simples vão se diferenciar pela quantidade de radical. Tudo que é simples, a nossa morfologia, possui quantos radicais? Apenas um. Tudo que é composto possui 2 ou mais radicais, né? Por exemplo, sol, um radical, primitivo, inclusive. Guarda-sol, 2 radicais, né? Guarda-sol. Temos aí um processo do quê? De composição por justaposição, dando origem a um outro substantivo, né? Além disso, nós temos os substantivos coletivos, que são aqueles que vão exprimir a união de um grupo de seres, né? E embora seja um grupo, uma grande quantidade de um determinado ser, a gente sempre vai tratar no singular. Então, eu tenho uma folhagem, é o coletivo de folhas. Eu tenho uma matilha, tá aqui. É o coletivo de matilha, galera. É o coletivo do quê? Lobo, isso. Tenho outros. Arquipélago, coletivo de ilhas. Fato é o coletivo do quê? Fato é um coletivo que às vezes cai em prova e ninguém sabe. Fato é o coletivo de cabras, tá, galera? A prova de vocês, do Enem, não liga muito para esse tipo de denominação, mas para quem vai prestar aí prova da EPICAR, prova da ESA no futuro, da EAR, podem ficar atentos, porque eles sempre gostam de colocar aí alguns coletivos. E aí a apostila também traz para a gente a título de curiosidade, olha aí. Arquipélago é o coletivo de ilhas, antologia é um conjunto de textos literários, alcateia de lobos, Atlas é o conjunto de mapas. A gente até quando é criança tem, né, o livrinho que chama Atlas. Cardume é de peixes. Constelação é de estrelas, né? E assim temos diversos outros tipos de coletivo que a gente pode, inclusive, dar uma olhada, decorar alguns que são mais importantes para o nosso cotidiano, inclusive para o nosso próprio uso, né? O de porco eu acho muito legal. O de porco é vara, uma vara de porcos. E a gente nunca pensa, né? O coletivo, geralmente, ele não, o nome, a denominação, não tem nada a ver com o animal ou o ser que está sendo especificado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quando nós falamos de flexão dos substantivos, gente, todo substantivo flexiona-se em gênero, número e grau. Gênero é muito simples, né? Masculino e feminino. Se eu tiver a palavra gato, eu tenho gato e gata, né? Começando pelos substantivos aí que se classificam como biformes. Biformes, duas formas. Uma forma para o masculino, uma forma para o feminino. Geralmente, as formas masculinas, elas vêm terminadas ou em O ou em consoante, né? Consoante e E. Já as formas femininas costumam vir terminadas pela letra A. Isso não é uma regra. É só que geralmente a gente costuma colocar a terminação A para denominar algo feminino. Por exemplo, professor termina em consoante, professora termina em vogal A. Eu acrescento o A. É uma coisa difícil? Não. A gente já usa instintivamente a maioria dos substantivos biformes na nossa língua. Quais que complicam um pouquinho para a gente na gramática? Os substantivos uniformes. Quando eu falo de uniforme, uma forma, né? Uma única forma, então, que vai ser utilizada para ambos os gêneros. Então, uma forma para masculino e feminino. Como, por exemplo, cobra, artista e pessoa. Mas, professora, são substantivos muito diferentes. Sim, porque eles classificam-se de 3 maneiras diferentes. Cobra, por exemplo, eu vou chamar de substantivo uniforme, mas que se enquadra nos epicenos. O que são substantivos epicenos? São aqueles que eu vou classificar sempre como macho e fêmea para fazer a distinção de gênero. Então, eu tenho cobra macho, cobra fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea.
formiga macho, formiga fêmea. Eu não consigo, não podemos fazer que nem a Dilma, né? É o mosquito e a mosquita? Não é o mosquito e a mosquita, é o mosquito macho e o mosquito fêmea. Então, os uniformes epicenos, a gente faz a distinção assim, geralmente atribuição sempre para animais, né? Os substantivos comuns de dois gêneros são uniformes comuns de dois gêneros, ou seja, eles não se modificam. O radical do substantivo, ele permanece sempre o mesmo. O que vai variar de gênero são seus determinantes. Quais são os determinantes mesmo, galera? Quais são os determinantes de um substantivo? Artigos. Isso, Bruno. Artigos. Qual classe mais? Numerais e pronomes. Eu tenho essas três classes aqui funcionando. E adjetivos. Adjetivos também. Essas quatro classes. Eu sabia que estava faltando uma. Então, artigos, numerais, pronomes e adjetivos são determinantes de substantivos. Então, ele fala que os comuns de dois gêneros precisam do auxílio de um determinante, ou seja, de uma dessas quatro classes, para que a gente defina se é masculino ou feminino. Por exemplo, pianista. Eu preciso ou colocar o artigo antes, ou o pianista ou a pianista, determinando pelo artigo se é masculino ou feminino. Ou um adjetivo, vamos pensar, o pianista talentoso. Um adjetivo no masculino significa que o pianista é homem. Pianista talentosa, um adjetivo que determina o pianista como mulher. Vamos pensar no numeral. Duas pianistas de renome. Duas, feminino. Dois pianistas de renome, masculino. Pronome. Esta pianista é maravilhosa. Novamente, temos aí um determinante. Então, só artigos definem substantivos comuns de dois gêneros? Não, qualquer determinante que faça a gente conseguir identificar o gênero a que esse substantivo pertence. Temos estudante, né? O estudante, a estudante, o dentista, a dentista, o colega, a colega, o atendente, a atendente. Todos esses são comuns de dois gêneros. E por último, nessa flexão de gênero, eu tenho os sobrecomuns, ou seja, o gênero dele é invariável. Ele sempre tem o gênero especificado, independente do sexo do ser que a gente está se referindo. Então, eu posso dizer, né? Eu tenho duas filhas meninas, elas são as crianças mais lindas que eu conheço. Mas eu também tenho um sobrinho, e ele é a criança mais terrível que eu conheço. Então, a criança, sendo para me referir a um menino ou uma menina, é sempre as crianças é sempre feminino. Assim como a pessoa, né? O indivíduo, eu não tenho a indivídua, né? O carrasco, o monstro, o cônjuge, né? A testemunha. Todos esses têm gênero específico atribuído a substantivo, ainda que o seu referente seja masculino ou feminino. Há alguma dúvida sobre isso? Calma aí, deixa eu olhar aqui no chat rapidinho. Carol Sora, os sobrecomuns não têm o mesmo sentido do comum de dois? Não, não tem o mesmo sentido. Carol, vamos lá, ó. Ó, no sobrecomum, a palavra não muda de gênero nunca. Por exemplo, pessoa pode ser um homem e uma mulher, não é? Mas sempre que eu vou utilizar a palavra pessoa, eu falo a pessoa. Pessoa é um substantivo e o artigo que o acompanha obrigatoriamente é feminino. É a pessoa. Vítima. A palavra vítima
essa vítima pode ser um homem ou uma mulher, não é? Mas a palavra que eu vou fazer, a concordância dos determinantes com a palavra vítima, com o substantivo vítima, é sempre no feminino. A vítima, ele foi a vítima. Ele é homem, mas a palavra vítima sempre permanece no feminino. Já o comum de dois gêneros, os determinantes da palavra variam para me indicar se é masculino e feminino, o que não acontece no sobrecomum, tá? No sobrecomum, o substantivo tem um gênero específico que não se modifica se está falando de um homem ou de uma mulher. Já nos substantivos comum de dois gêneros, eu tenho a variação dos determinantes, né? O atendente, a atendente. Não é igual a vítima. Eu não falo o vítima e a vítima, né? É sempre a vítima. Deu para entender essa diferença? Tá? Não cai nessa pegadinha. Muita gente demora para entender a sacadinha da palavra do substantivo que não modifica de gênero, tá? Cadê? Vamos voltar aqui para onde a gente parou. Os substantivos têm algumas pegadinhas. Por quê? Se eles estiverem descontextualizados, ou seja, fora de um enunciado, fora de uma conversa, eles podem significar uma coisa. Se eles estiverem incluídos em enunciados, eles podem significar outras. Como, por exemplo, a palavra cabeça. Se eu pegar no dicionário, cabeça vai ter lá diversos significados. Com certeza vai estar escrito lá um S de substantivo, um M de masculino, que é aquele Sinho, aquelas letrinhas pequenininhas que ficam antes da definição que vem no dicionário, que vai indicar, por exemplo, se eu estiver falando de masculino, vai indicar que é um líder. Então, o cabeça da sala de vocês é o Bruno, por exemplo. Já a cabeça, utilizada no feminino, significa a extremidade de um corpo. Então, cabeça é uma palavra, é um substantivo que, se eu mudo de gênero, ele passa a significar coisas diferentes, né? O grama e a grama também. O grama no masculino é uma unidade de medida. A gente sempre vai no mercado e fala errado, né? Me vê 500 gramas de mussarela. Não, é o grama. Então, é 500 gramas de mussarela, né? Já a grama, no feminino, é o vegetal rasteiro. Então, vou cortar a grama, não vou cortar o grama, porque o grama é a unidade de medida. Assim temos o moral, a moral. Esse aqui, pessoal, grifa, faz estrelinha, porque muita gente usa errado. O que é o moral? O moral é pessoal, é o ânimo, tá? Então, por exemplo, nossa, eu tô com o moral muito baixo depois da minha última prova. É como eu me sinto. A moral seria a ética que rege toda a sociedade. Então, hoje nós vemos que não tem-se mais moral e bons costumes. Vamos pensar por esse lado. O cisma é uma separação. A cisma é uma desconfiança. A gente até aprende, não sei hoje em dia como estão os estudos, mas a gente aprendia em geografia o cisma como um fenômeno natural. Então, a gente precisa ficar atento que muitos substantivos possuem a possibilidade de, dependendo do gênero que está sendo utilizado, que está sendo atribuído a ele, significar uma coisa diferente da outra, tá? Já algumas palavras têm um gênero difícil da gente reconhecer, né? Como, por exemplo, dó. Gente, dó é masculino. Então, eu tenho muito dó das crianças que passam fome. Masculino? É esquisito, né? Mas é masculino. O milhar também. O guaraná, tá? O telefonema. O champanha, porque é o vinho champanha. O avará. O delta, o trema. O herpes. Não é a herpes. Não, eu tô com herpes. É o herpes, porque é o vírus da herpes, né? O plasma, o nauta, o hematoma, a derme, a pane, a entorse, a acne, a ferrugem, a ioga, a sentinela e a comichão. Temos outros que não estão aí especificados, mas que caem muito. A cal, de construção, a alface, que também é feminino, tá? A
Dinamite também é feminino. Esses costumam cair bastante, tá? Nas provinhas de vocês. Então, a gente pode parar para pensar que muitas vezes utilizamos as concordâncias dos substantivos erradamente também, né? Vamos fazer agora uns exercícios? Aqui, no primeiro, a gente precisava identificar os coletivos. Vamos lá, eu falo, vocês respondem. O coletivo de lobo. Seria o quê, galera? Alcateia, isso. Vadios. Pode ser matilha também. Aceito os dois. Matilha pode ser de cães. Ultimamente, eu tenho visto em muitos lugares que as duas coisas podem ser consideradas, tá? De qualquer forma, ó, aqui na nossa apostila, como que está especificado? Ó, aqui está alcateia de lobos e matilha de cães. Matilha de cães de caça. Quando eu estava no lobinho, então, quando eu estava no lobinho, eu, eu fazia parte de um grupo escoteiro quando eu era criança. E no grupo escoteiro, os pequenininhos eram chamados de lobinhos, por causa da história do Mowgli. E a gente era dividido em matilha. Apesar de matilha ser de cães, era de ser divididos em matilhas, tá? Mas depois, porque chamava-se o nosso coletivo de alcateia e os pequenos grupos em que nós éramos separados de matilhas, entenderam? Mas o uso é mais comum da maneira que vocês colocaram aqui. Vamos lá. Vadios, alguém respondeu? Vadios, galera. Vadios. Não tem vadios. Gente, coletivo de vadios. Tá? Lívido, corja, bando, né? Vamos lá. Coletivo de vadios. Ui. Coletivos de vadios ou malandros. Essa é a novidade. Para mim era um bando. Cambada. É uma cambada. Faz todo sentido. É uma cambada de vagabundo. Faz sentido. Ilhas. Ilhas é arquipélago, isso mesmo. Artistas. Elenco. Examinadores. Esse vocês estão craques. Banca, exatamente. E aí a gente tinha que completar com o resto. Vou deixar para vocês terminarem sozinhos, tá? Aí a gente tem aqui para numerar e correlacionar o masculino, feminino ou masculino ou feminino, que é número 3. Porque, pessoal, nós temos algumas palavrinhas que são poucas na língua portuguesa que podem ser usadas tanto no masculino quanto no feminino. Como, por exemplo, ainda não existe uma decisão sobre omelete.
Omelete é uma palavra que usa-se o omelete ou a omelete e a gente aceita, tá? Outra palavrinha que utiliza isso é o sósia e a sósia, tá? Tem muitas pessoas que atribuem gênero feminino e gênero masculino, e ok. Miguel, isso acontece mesmo, Miguel, não tem problema. Esses exercícios aqui são muito simples, muito tranquilos. Queria achar um de alternativa aqui, ó. Na 4, vamos para 4, pessoal. Os anteriores vocês vão fazendo sozinhos, tá? Vimos neste capítulo que muitas palavras oferecem dúvidas quanto ao gênero. Das frases a seguir, apenas uma está integralmente correta quanto ao gênero das palavras grafadas. Assinale-a. Qual seria, pessoal? Bravo? Bravo, isso mesmo, olha lá. A dinamite é um explosivo à base de nitroglicerina. Tá certinho, né? Certinho mesmo. Na 5, temos novamente uma questão para vocês fazerem. 6. O substantivo motorista é classificável quanto ao gênero da mesma forma que os componentes da seguinte alternativa. Vamos lá, gente, motorista. Eu falo motoristo para masculino e motorista para feminino? Não, né? Como se classifica motorista? O motorista é masculino, vai classificar-se como comum de dois, né? Eu vario o que? O determinante, ou motorista ou a motorista. O Miguel colocou C, vamos ver, Miguel. A testemunha, o testemunha? Não. A palavra testemunha é sempre feminino. Não pode ser C. E isso é a D, gente. Olha lá. O economista, a economista. O jovem, a jovem. O ouvinte, a ouvinte. Isso mesmo. Na C não poderia ser porque testemunha é sempre feminino. É a testemunha, independente de estar me referindo a um homem ou a mulher. Testemunha é sobrecomum, né? Muito bem. Temos a 7. Em uma de suas frases de humor, Jô Soares diz: quem chegará primeiro, a cura ou o cura? Ele se utiliza no caso da palavra cura, que muda de significado quando muda de gênero. No feminino é o ato de curar. No masculino é o padre. O padre já vem dar, né, a bênção porque a pessoa está falecendo. Existem muitas palavras desse tipo no português. Nem sempre elas são empregadas corretamente. Considerando o sentido pretendido, a única alternativa que registra um vocábulo utilizado adequadamente é. Deixa eu olhar aqui no chat. Eco? Charlie ou Eco? Vamos lá. Charlie, o moral da tropa ficou abalado. Gente, essa tá certo, né? Porque o ânimo da tropa ficou abalado no masculino, né? Tá certo. Nascer. Agora, Eco, aquela pessoa tem um cisma com você, a desconfiança seria feminino, né? Seria uma cisma com você. Um cisma é uma separação, né? Ok? Então a correta seria Charlie. Isso mesmo.
Temos os exercícios de aprofundamento. Esses aqui eu vou deixar como tarefa lá no Classroom, tá? Vou até já criar aqui uma atividade para vocês fazerem de tarefa os exercícios de aprofundamento. Os exercícios básicos vamos terminar, porque eu acho que esse conteúdo é muito simples, não tem necessidade de nós fazermos absolutamente... Tava limpinha, né? Sem nada para fazer. Os exercícios avançados desse capítulo, tá? Vocês conseguiram deixar tudo em dia, né? Deixa eu achar aqui, ó, a turminha de vocês, primeiro ano do ensino médio. Atividade, criar. Capítulo 13. Exercícios avançados. Tá lá. Opa. Até terça que vem. Combinado? Tá lá. Não, Deus me livre, pelo amor de Deus. Deus me livre, Nai. Eu acho que é alergia mesmo hoje. Bom, indo para o capítulo 14, galera. Para a gente, nesses últimos 15 minutinhos que a gente tem. Não consigo voltar mais. O capítulo 14 vai dar continuidade aos estudos dos substantivos, trazendo o que agora, pessoal? Vai trazer os outros tipos de flexão, porque por enquanto a gente trabalhou só as flexões de gênero, né? Masculino e feminino. Agora nós vamos trabalhar as flexões de número e as flexões de grau. Quanto ao número, a gente tem, deixa eu chegar lá, substantivos que a gente classificou como simples, que são compostos apenas de um radical, não é? E esses substantivos simples, quando eu falo de flexioná-los quanto ao número, fica muito fácil, né? Se eu pensar gato, gatos, cachorro, cachorros, filho, filhos, celular, celulares. Alguns eu acrescento o ES, outros eu acrescento somente o S, não é? É tranquilo fazer o plural de um substantivo simples, aquele que possui um radical só. Quando é que fica chato fazer plural de substantivo? Quando eu tenho substantivos terminados nas formas "ein" e "oin", e quando eu tenho substantivos compostos, ou seja, aqueles que são formados por mais de um elemento, por mais de um radical, né? E aqui ele já começa falando dos substantivos terminados em "ão". Os substantivos terminados em "ão" na língua portuguesa vão fazer plural de 3 formas diferentes, tá? Em "ão", a gente tem como principal exemplo as palavras cidadão, que fica cidadãos, pagão, pagãos, cristão, cristãos. Não fica nem cidadões, nem irmãos, nem pagões, nem cristãos, né? Cristões, fica cristãos, né? Então, a gente precisa lembrar-se de que esses substantivos ficam em ãos. Terminados em "ões". Balão, balões. Canção, canções. Botão, botões. Coração, corações, né? Vão ficar terminados em "ões". E os que vão... E esses plurais dos terminados em "ões, os seus aumentativos vão ficar com "ão", né? Casarão, dramalhão, facão, e assim sucessivamente. E os terminados em "ães", tipo alemão, vai ficar como alemães, capelão,
capelães, capitão, capitães, escrivão, escrivães, né? É muito incomum, esse cai bastante em concurso, tá? Pão, pães, sacristão, sacristães. Esquisito? Sim, mas faz parte da nossa língua, né? Algumas palavras que são terminadas em ão não têm plural definido. Então, você pode utilizar de 2 ou 3 maneiras diferentes. Ah, professora, isso é permitido? Para algumas palavras, sim, não para todas, tá? Algumas têm três plurais, tá? Por exemplo, a palavra ancião. Eu posso falar anciãos, anciões ou anciães. Não tem problema, qualquer um dos três está correta. Ou aquelas que possuem dois, ãos e ões. Verãos ou verões. Esquisito, né? Anãos ou anões. É aceito, tá? E tem algumas que vão em ães e ões. Não ãos e ões. Como guardião, pode ser guardiões ou guardiães. Esquisito também, mas é aceitável. Na dúvida, são palavras que a gente tem mais de uma opção para recorrer, né? E temos aqui a parte de plural com metafonia. O que seria a metafonia, pessoal? É a mudança de timbre. Por exemplo, a gente tem um fechado no singular e um aberto no plural. Por exemplo, a palavra ovo. Ovo, eu falo o grave, não é? Quando eu falo plural, eu não falo ovos, eu falo ovos, né? Eu abro esse O, pronuncio ele abertamente. Osso, eu pronuncio fechado. Aberto, ossos, no plural. Povo, fechado o O. No plural fica aberto, povos, né? Então, esse fenômeno da metafonia ele faz com que esse fenômeno fonético a gente varia o nosso timbre vocal no processo de assimilação dos sons. E até pela própria recorrência do S no final, fica difícil a gente manter a gravidade. Fica mais fácil a critério de desenvolvimento da produção aqui de todo o nosso aparelho fonador, a gente falar aberto no plural e falarmos fechado no singular, tá? Não tem problema nenhum. Essa variação, ela é gramatical, ela consta dentro da nossa gramática, tá? Não vou continuar a partir daqui, porque aí eu acho que já vai ficar difícil para vocês. Porque a gente precisa rever, já retomar na aula que vem, tá? Certo, pessoal? Aí a gente vai continuar vendo os substantivos, o número dos substantivos e os gêneros. Aí a gente vai fazer o capítulo 14 e o capítulo 15, que já vai falar um pouquinho sobre artigos. E os artigos são muito importantes como determinante. Tá certo, galera? Tá tranquilo, né? Tá favorável? Por quê? Eu quero começar pegando leve. Não vamos começar já nos estressando, né? Vocês estão voltando aos poucos no ritmo e esse próximo semestre vai ser mais pesado, né? Porque ainda estamos em ritmo de aula online, ainda estamos em pandemia e isolamento. Então a gente vai fazendo as coisas de modo mais suave para não ficar tenso, não ficar chato. E eu quero que vocês tenham um bom desempenho na prova, para ninguém ficar de rec, para ninguém ter que ficar se matando depois no final do bimestre, tá bom? Eu não sei fazer o passinho. Se eu soubesse, eu fazia. Tá joia, pessoal? Bom dia para vocês. Estou com muita saudade, viu? Não vejo a hora da gente se ver pessoalmente de novo. Tá? Bom dia. Fiquem com Deus.
Tchau, Sora. Tchau, tchau. Eu que agradeço, Ju. Também, Carol.